Então, bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Pessoal do chat, pessoal do YouTube, né, do canal. Então, o nosso capítulo é um pouco diferente dos demais, tratar um problema muito grave e crescente, certo? Nós vamos falar sobre peixes não nativos em riachos no Brasil, o estado da arte, lacunas de conhecimento e as perspectivas. Então, eu agradeço primeiramente ao convite do professor André Magalhães, de Minas Gerais, né, que nos convidou para elaborar esse capítulo aqui sobre espécies não nativas em riachos no Brasil. Também agradeço a professora Zérica, a Rosane e o Rafa pela organização desse número especial da Ecologia Australis. Cabe bem ao momento que estamos vivendo aí, né, essa renovação desse assunto. Então, esse capítulo foi elaborado por nós, né, pelo professor Fernando Carpelicice, do NEAMB, Núcleo de Estudo Ambiental da Universidade Federal Tocantins, o professor Marcelo Brito, o professor Mário Orsi e o professor, nosso idealizador, André Magalhães. Então, pessoal, a mobilidade humana, o comércio e a globalização têm crescido muito ultimamente, nos últimos tempos, né? Agora, nos últimos meses, deu uma diminuída por causa da pandemia, mas como nós temos essa situação típica aqui, com o movimento do homem, né, ele nunca vai sozinho, leva juntamente com ele as espécies, né, geralmente de interesse para ele, seja comercial, né, sempre tem que ter algum interesse para ele estar transportando, deslocando essas espécies. E esse crescimento rápido, né, dessa globalização é responsável pelo crescimento dessas invasões biológicas, né, que tem se tornado interesse público mundialmente, né? Então, num artigo teoricamente recente, 2017, que saiu na Nature, então, veja só, desde 1500, as taxas que cresceu, né, de introdução de organismos ao longo do mundo todo, certo? Como estão os riachos no meio desse mundo globalizado, né? Como que eles estão? Qual a situação desses riachos? Então, riachos são conhecidos por ter um elevado grau de endemismo, né? São ambientes pequenos, com geralmente uma baixa riqueza e densidade, quando comparado a outros ambientes mais produtivos. Então, são ambientes altamente sensíveis, né? E isso torna eles altamente também suscetíveis à invasão, o que torna os riachos extremamente ameaçados, né? Seja pela remoção de sua vegetação sanitária, seja pela introdução de peixes não nativos. Então, com esse nosso capítulo, nós vimos que não existem, praticamente, trabalhos no Brasil com esse enfoque. Então, esse seria o primeiro trabalho que une, né, os peixes não nativos exclusivos de riacho do Brasil, com esse enfoque de invasão biológica. Certo? O nosso capítulo ele é dividido em uma parte mais teórica, né, visto que ele pode ser mais utilizado como uma cartilha, né? A gente está tentando elaborar esse capítulo mais com uma visão de tentar introduzir esse assunto à graduação e pós-graduação. Então, nós viemos, assim, também definindo alguns conceitos muito conhecidos e utilizados dentro da invasão biológica, né? Então, temos essa parte do capítulo mais teórica e uma parte de estudo de caso prático, que a gente vai ver logo em seguida. Então, para familiarizarmos com esses conceitos, nós nos baseamos nesse modelo elaborado por Lockwood em 2007, que é a invasão biológica dividida em 4 etapas: introdução, estabelecimento, dispersão e impacto. Certo? Então, a introdução é a chegada do indivíduo no ambiente, né? Essa chegada pode ser intencional ou acidental. Intencional quando realmente existe intenção do ser humano em introduzir uma espécie, como, por exemplo, a introdução de indivíduos, né, da espécie de golpe, chamado Psidia reticulata, para o controle de mosquitos vetores. Então, você intencionalmente vai lá e solta na caixa d'água, no lago, essa espécie nativa, natural do norte da América do Sul, né, da região da Venezuela, né, e solta para controlar mosquitos vetores de doenças.
Também, essa introdução pode ser acidental, né, quando há extravasamento de tanques, né, de criadores de peixes para dentro dos rios, né, ou na saída de efluentes. A segunda fase da invasão biológica seria o estabelecimento, quando indivíduos adultos são capazes de se reproduzir e manter uma população autossustentável, como, por exemplo, é possível ver aqui, né, com diferença de cores, né, para a espécie de carpa e tetranegro. Então, nós temos, assim, indivíduos de todos os tamanhos, os adultos se reproduzindo e tornando a população autossustentável no local. Então, nós temos a população autossustentável, a espécie está em estabelecimento estabelecido. A espécie também pode estar em dispersão. Aqui 2 modelos de dispersão elaborados por Lockwood et al. 2007, em que, a partir de um único ponto de introdução, a espécie vai se expandindo, né? No tempo 1, ela tem essa área, no tempo 2, essa outra área, e a espécie vai aumentando sua distribuição. Ou ela pode também se dispersar a partir de colônias. Então, nós temos uma colônia primária, a partir dessa colônia primária, nós temos uma colônia secundária, né, que se vai dispersando. Então, a partir da primária, você também tem a formação de uma colônia satélite, né? Seria uma colônia secundária que estaria também aumentando a dispersão desses indivíduos, formando propágulos, né, para dispersar cada vez mais. E a última e quarta fase, a fase de impacto, né, só que a espécie vai ser considerada como invasora, até aqui ela é classificada como introduzida, espécie estabelecida, espécie em dispersão, mas até na fase de impacto ela é considerada como uma espécie realmente invasora, porque ela é uma espécie considerada como um agente modificador, alterador do ambiente, né? Então, tomamos como exemplo aqui várias espécies de carpa trazem consigo um outro parasito, né, conhecido como verme âncora. É um crustáceo que se fixa no tegumento dos peixes e fica ali parasitando, né? Então, pode ser parasitado os peixes próprios que trazem esses parasitos, assim como eles podem se desprender de seu hospedeiro e infectar espécies nativas. Como o professor André Magalhães observou lá na bacia do Paraíba do Sul, o verme âncora, Lernis sepinácea, também de origem asiática, parasitando o nosso lambari-bocarro, Ligossarcus ipsecus, né? E qual seria as consequências disso, né, para o nível populacional? Continuando com a definição de termos, algumas espécies falham e outras têm sucesso. Felizmente, a grande maioria das espécies falham em chegarem ao novo ambiente, principalmente porque o ambiente é bem diferente daquele de origem dele, né? Às vezes, os indivíduos introduzidos são poucos, então a espécie não consegue se estabelecer. Mas a espécie tem sucesso, né, porque elas conseguem suportar grandes variações de temperatura, né, menores concentrações de oxigênio dissolvido, possuem uma dieta generalista. Essas espécies que têm sucesso têm um conjunto de características que facilitam o estabelecimento num novo ambiente. Essas espécies que apresentam esse sucesso têm uma maior invasividade. Então, essa é uma característica da espécie, né? Então, quanto maior a invasividade, maior a capacidade da espécie invadir um novo ambiente. Então, esses seriam 2 termos, invasividade e invasibilidade, 2 termos que nós meio que abrasileiramos, né, na tradução. Então, invasividade seria a capacidade da espécie invadir um novo ambiente, e invasibilidade seria uma característica do ambiente, né? Ambientes mais degradados têm maiores chances de serem invadidos. Então, vejamos, aquilo que um dia foi um riacho totalmente íntegro, no interior do estado de São Paulo, aqui, por exemplo, né, as figuras A e B, hoje a gente tem praticamente pastos dentro dos riachos, dentro dos recursos da água, né? E isso facilita muito o estabelecimento de espécies não nativas. A professora Lilian comentou anteriormente sobre o gupe, por exemplo, né, Poecilia reticulata. Esses ambientes são altamente favoráveis para o estabelecimento e invasão de gupe, né? Não tem nenhuma cobertura vegetal, variação da temperatura alta, insolação
todo, né? Então, aqui, apenas para mostrar como está a situação no sudeste brasileiro, aqui na foto de um afluente, da bacia do Rio Turco, no noroeste do estado de São Paulo, e aqui já no Rio, na bacia do Rio Paraíba do Sul, em Minas Gerais. Quais seriam os impactos dessas introduções em riachos? Nós praticamente quase não sabemos sobre isso, né? Muito ainda tem que ter o que ser feito, muito tem que ser estudado. Nós estamos levantando quais são as espécies ainda que ocorrem nesses riachos, né? Então, o impacto estudar o impacto seria uma fase posterior, certo? Mas mesmo assim, há muito o que ser feito. Qual seria a competição do Mato Grosso sobre herpes nessa composição aqui de caça-fome de pequeno porte? Nós vimos que essas espécies transmitem parasitas, né, que muitas vezes o parasitismo é altamente específico, mas há casos de espécies diferentes pertencentes à mesma família haver transmissão, né, de parasitas e doenças. A situação aqui é só um exemplo, né, de um pseudopatício maculus com lugares marmorados, transformando duas espécies numa outra que não é uma espécie, mas um caixão de ar com um peixe-onça, né? Então, formam verdadeiros Frankensteins. Engenharia de ecossistema, por exemplo, o cascudo Pterygoplix introduzido na Flórida. Vejam como o ambiente é modificado por esse espécie de cascudo, que formam grandes cardumes. Eles constroem tocas nas margens e, com o assoreamento, né, esse barranco vem tudo para dentro do rio. São verdadeiros engenheiros de ecossistemas. E ocorre também a homogeneização biótica, né? Fica praticamente tudo igual, né? Além da simplificação. Então, nós tínhamos riachos que antigamente cada um tinha seu grau de endemismo, né? Só por composição própria. Quem sabe futuramente, infelizmente, não pode ficar tudo com a mesma composição, né? Apesar de ser difícil, mas existe a possibilidade. São um impacto mais direto, né, no ambiente. Os indivíduos de cadeia são responsáveis por controlar as populações de indivíduos menores. Então, aqui nós usamos um exemplo do estudo de caso, né? Nossa intenção inicialmente era abranger todos os riachos brasileiros e ver onde tinha espécie que não era nativa dali, mas nós colocamos o pé no chão e vimos que não teríamos tempo hábil para isso, né? Porque além de fazer o levantamento das espécies, a gente buscaria informações sobre elas também. Então, nós escolhemos uma região altamente populosa no país, né? Sudeste e sul do Brasil. Então, nós temos aqui a bacia do Alto Rio Paraná, na montante do atual reservatório de Itaipu, essa região em azul claro. E avaliamos também a bacia do Rio Paraíba do Sul. Então, foi feito um levantamento bibliográfico, com base em artigos, livros, capítulos, livros, sobre riacho, até a terceira ordem, e detectamos quais são as espécies não nativas de peixes das bacias dos rios Paranaíba, do Rio Grande, do Rio Tietê, do Rio Paranapanema e dos riachos do Rio Paraíba do Sul. Quais são, as nossas perguntas são, quais são essas espécies não nativas desses riachos, essa região mais altamente povoada no país? Lembrando que é a população humana que transloca e introduz espécies. Então, nós esperamos que nessa região do Brasil tenhamos o maior número de casos de introdução de espécies não nativas. E quais seriam esses vetores, né? De que forma que essas espécies chegaram até ali? E quais dessas bacias são as mais invadidas? Qual será? Alto Paraná ou Paraíba do Sul? Então, nosso levantamento resultou em 85 espécies não nativas em riachos do Alto Rio Paraná e do Rio Paraíba do Sul, pertencentes a 7 ordens e 20 famílias. Então, comparando as duas bacias, né? Os riachos da bacia do Paraná e os riachos da bacia do Paraíba do Sul. Então, foram identificadas 31 espécies não nativas do Paraná e 65 espécies não nativas para a bacia do Rio Paraíba do Sul, certo? Os primeiros casos de introduções na bacia do Alto Paraná ocorreu com briconcéfalos e clares garipinos, o bagre africano e uma matrinchã.
Os casos foram em 1993. Então, aqui os pontos brancos seriam as introduções que ocorrem a cada ano, e os pontos pretos, essa curva cumulativa de introdução. Isso nos deu duas taxas diferentes, né? Uma para cada bacia. Então, a taxa de introdução para a bacia do Alto Rio Paraná é de apenas uma espécie a cada ano, o que já é muito, né? Mas a taxa de introdução para o Rio Paraíba do Sul é de 4 espécies introduzidas a cada ano. Né? Então, em 2001, nós tivemos o registro do professor Magalhães, ele registrou, só em 2001, 35 espécies, né? Escapando, nós veremos por vetor, mas escapando dos tanques de produção de peixe ornamental para os riachos do Paraíba do Sul. Então, 4 espécies introduzidas a cada ano para aquela região é extremamente alto, certo? Vejamos só quem são esses peixes, né? Nós vemos uma característica que nos chama a atenção deles, né? São peixes coloridos, né? Com formatos diferentes, com formas diferentes, né? Então, nós percebemos que são peixes de aquário. Vejamos aqui, ó, os principais vetores de introdução é o comércio de peixe ornamental, tanto na bacia do Alto Rio Paraná, quanto para os riachos da bacia do Paraíba do Sul, certo? Então, o comércio de peixes ornamentais é o principal vetor de introdução de peixes não nativos em riachos do Alto Rio Paraná e Paraíba do Sul, seja por soltura intencional de aquarista, né, o conhecido aquário dumping, seja por escape de estação de pisciculturas ornamentais, principalmente na região de Muriaé, em Minas Gerais, ali nos riachos do Paraíba do Sul, certo? Então, aqui são só alguns representantes, né? Vejamos, temos aqui também a cobra do rendale, a tilápia do Congo, né? Vemos ciclídeos, né? Então, ciclídeo é uma família que está sempre presente entre as espécies não nativas, quando não é a família mais representativa, certo? Além disso, houve também outros vetores de introdução, né? Como, por exemplo, a barragem Itaipu foi responsável pela quebra de uma barreira geográfica natural, conhecida como Salto de Sete Quedas, e foi responsável pela introdução de mais de 30 espécies na bacia do Alto Rio Paraná, sendo que algumas delas chegaram aos riachos, né? Um pouco menos de 10 espécies, mas chegaram aos riachos. Escapes de pisciculturas, né? Como ocorre com as tilápias, por exemplo, a estocagem para a pesca, como a soltura de tucunaré, né? Muito incentivada a pesca de tucunaré. Soltura de isca viva, né? Muitos pescadores, ao final das pescarias, não querem levar suas iscas em volta para casa e acabam soltando essas iscas remanescentes nos rios, que muitas espécies acabam por se estabelecerem e invadir os ambientes, certo? Controle biológico é o caso do GUP, né, conhecido de prata, né, uma campanha aí que existe erroneamente para o controle de vetores de mosquito, vetores de doenças, certo? E há também, apesar de tudo isso, há também vetores que são desconhecidos. A gente não faz a ideia de como o peixe chegou no ambiente. Em relação à guidotrófica, vemos a dominância de espécies onívoras, tanto em riachos do Alto Paraná quanto em riachos do Paraíba do Sul. E esse destaque também as espécies invertívoras e detritívoras no Rio Paraíba do Sul, na bacia do Paraíba do Sul. Vejamos que invertebrados e detritos estão sempre presentes em riachos, né, em todo lugar. Então, pertencer a essa guilda, essas guildas tróficas, onívoro, invertívoro e detritívoro, facilita o estabelecimento da espécie. E, além disso, a grande maioria das espécies são ovíparas, sendo vivíparas apenas alguns pecilídeos ali também, né? Então, classificamos as espécies com relação às etapas de invasão. A maioria das espécies do Rio Paraíba do Sul são consideradas como introduzidas, elas apenas estão ali, por a ocorrência delas, sem nenhuma comprovação de estabelecimento, dispersão e impacto na região, para a maioria das espécies. Já as espécies detectadas em riachos do Alto Rio Paraná, a maioria das espécies estão em estado de impacto. Juvenis, por exemplo, Cicla, Kelberi,
Astronotus craspines, que são, respectivamente, tucunaré e ostra, que são espécies predadoras. Então, onde essas espécies ocorrem, com certeza há impacto na fauna nativa de pequeno porte. Mesmo que esses indivíduos de espécies não nativas não sejam adultos, né, mas os juvenis também são responsáveis por causarem grandes impactos no ambiente. E aí retomamos, após o estudo de caso dos riachos do Alto Paraná e do Paraíba do Sul, propondo medidas como a gente pode evitar novos casos de introduções, né? Então, disseminar doenças, pragas, espécies que possam causar danos à agricultura. Vejamos que, em primeiro lugar, a agricultura, a fauna, a flora e aos ecossistemas, isso é considerado um crime ambiental. Desde 98, lá na Lei 9.605, né? Mas imaginem que alguém vai ser penalizado por isso, né? Então, a prevenção é a mais barata e a melhor ação para se evitar novos casos de introduções. Então, é aquilo que o Walter Azevedo Santos e colaboradores, eles defendem, né? A educação ambiental e a informação deve chegar àqueles responsáveis por introduções de espécies. Então, já parafraseando o título do pessoal, é preciso remover o abismo entre a ciência, né, os legisladores, então gestores políticos, analistas, pescadores, piscicultores, estudantes, policiais ambientais, eles que fiscalizam isso também, né? E a quem puder chegar esse tipo de informação. Então, apenas com educação e informação e muito suor, a gente consegue, mesmo que devagar e trabalho de formiguinha, né, meio que conscientizar esse pessoal sobre os problemas causados por espécies invasoras. Temos como exemplo a aquicultura, né? É um vetor relevante, extremamente importante, de alta pressão de propágulo. Propágulo seria a quantidade e a frequência com que os indivíduos são introduzidos no ambiente, né? Então, está todo dia peixe escapando, né? Isso pode acontecer. Então, a aquicultura tem uma alta pressão de propágulo. É um vetor muito importante na introdução de espécies nativas no Brasil, principalmente se tratando de reservatórios, que não é o nosso assunto aqui, né? Mas tanque-rede introduz muita espécie também em reservatórios no país. Quais seriam as soluções para isso, né? O que falta, às vezes, é um investimento e um pouco de boa vontade também, né? Já que existe o princípio da aplicação do princípio do poluidor-pagador, né? Se o piscicultor ele introduziu peixe não nativo no ambiente, ele deveria ser responsável por pagar por aquilo, né? Pelo menos é o que utiliza esse princípio, né? Mas, além disso, é possível tomar algumas medidas, como, por exemplo, o aumento, né, da altura desses tanques onde os peixes são criados para evitar o extravasamento e o escape quando há casos de enchentes e cheias, né? Conter uma simples estrutura dessa, é possível conter um pouco ali, né, uma tela de nylon, aquilo que vai para nas saídas de água. Então, tem que ter também um controle na despesca desses tanques, né? É possível, deve ter um controle na quarentena desses peixes, né? Que devem estar saudáveis para evitar com que também eles transmitam doenças e parasitas para o peixe através da água mesmo, né? Não necessariamente sem escapar para transmitir doenças, mas a partir da água é possível. Por isso é importante se manter a quarentena de matrizes e o controle sanitário. E há muito para ser feito. Hein? Então, nós vamos ver que as lacunas são enormes, né, com relação a peixes não nativos de riachos no Brasil. Né? Então, os ecossistemas de água doce estão entre os mais invadidos do mundo. Os peixes são os organismos mais introduzidos no mundo. E, apesar disso, tem poucos estudos sobre os impactos dessas introduções no mundo, né? Quanto mais no Brasil. Então, esses futuros estudos, o que a gente vem querer incentivar é que os futuros estudos de peixes não nativos em riachos no Brasil estudem os impactos desde nível de indivíduos, né? Nós sabemos que o impacto de peixe não nativo pode ser nível genético, né? Mas até ecossistemas, né? Então, os impactos é visível em todos esses níveis de organização.
trabalhos sobre as características funcionais dessas espécies, né? Isso está muito na moda. Então, existem características das espécies que facilitam o estabelecimento dela em uma determinada região? Não existem. Tem espécies que, a partir das características delas, eu acredito que seja capaz de invadir muito ambiente, né? E estudos sobre homogeneização biótica, né? A professora André soltou há uns 2 meses, pouco tempo atrás, sobre a homogeneização biótica que está acontecendo nos riachos do Rio Paraíba do Sul, né? Já está ocorrendo. Ele tem uma série temporal grande, acredito que acho que de 10 anos, se não me engano, depois o professor confirma, mas está ocorrendo homogeneização biótica, simplificação, né? Então, isso é um problema enorme para os riachos da região. Isso sem contar, né, nos riachos de outras regiões, de outros biomas do Brasil, Amazônia, Pantanal, Caatinga, né, o bioma Pampa. Então, tem muitos riachos ainda a serem estudados com relação às espécies não nativas, certo? E não sabemos muita coisa ainda. Como, por exemplo, qual o impacto do Mato Grosso, que é sobre com Ecos. O nome dele já diz de onde ele é, né? Ali também. E não sabemos o impacto que esse indivíduo ou essa população de sobre com Ecos tem sobre os outros caráceres, por exemplo. Afinal, nós elaboramos um modelo para avaliar os peixes não nativos em riachos no Brasil. Então, seja em levantamento aqui em campo, fotográfico, é possível detectar 6 espécies não nativas ali naquele riacho. Quais são essas espécies? Qual é o meio de introdução dessa espécie? O vetor de introdução. Como essa espécie está distribuída na bacia? Qual o impacto na fauna local? Tudo isso deve ser avaliado nesse modelo, né? E aí sim, a partir disso, a gente consegue propor medidas, quais são as melhores medidas para cada espécie, para se tentar controlar, né, uma vez que a espécie é introduzida e se torna invasora, é dificilmente ser erradicada, ainda mais debaixo da água, né? Então, para cada espécie existe um modo de manejar, né? E sabemos que a informação, seja ela de qual forma for, é o melhor meio de se prevenir novos casos de introdução. Seja com cartazes, palestras em escolas, YouTube, redes sociais. É importante levar informação sobre os problemas que essas espécies tanto causam, certo? Porque nós podemos chegar na beira de um riacho, ter a composição ali toda com vegetação ripária, aparentemente tudo muito íntegro, né? Aí basta bater uma peneira, passar uma rede de arrasto para ver que aquele riacho está repleto de gupe. Então, nós temos que ver que invasão biológica é uma poluição biológica e que muitas vezes ela é desmerecida, né? Porque nós vemos poluição do ar, da água, degradação, mas dificilmente temos invasão biológica como poluição biológica, certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que não tenha passado muito tempo e é isso, pessoal. Obrigado.